Queridos amigos, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui de volta à Sociedade Espírita Joana de Ângeles nesta tarde tão especial, neste dia tão especial. E como hoje o nosso tema é o estado de presença na vivência do luto, e eu acho que os que se dispuseram a estar aqui precisam de fato estar presentes. Eu queria convidar os que estão lá atrás para chegar aqui bem pertinho da gente, né? O pessoal que está ali, vem mais para aqui, para perto, porque a gente vai ter um momento de vivência aqui, a gente vai aproveitar esse momento de verdade, né? O estado de presença. Vamos ficar bem pertinho, e por isso eu pedi até os meninos para descer também daqui, para ficar mais perto de vocês. Vamos fazer dessa tarde uma tarde bem especial, de muitas reflexões valiosas para a nossa vida. Agradeço a Deus sempre a oportunidade de trabalho, a Jesus pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos recebe na casa espírita, que nos intui. E como vocês já viram, aqui a gente tem como convidado o Leondas, que vai trazer algumas músicas escolhidas a dedo para tocar o nosso coração. E por isso também eu quero que vocês aproveitem esse momento para também colocar para fora, cantarem, porque todas as músicas, eu tenho quase certeza que todas as músicas aqui cantadas vocês conhecem. Então, que serão cantadas. Então, eu quero que vocês aproveitem esse momento para esquecer quem está do lado, fechar os olhos e cantar juntos também, certo? E aí, nesse momento inicial, eu queria trazer uma canção aí para a gente iniciar, mas eu queria primeiro agradecer à Sociedade Espírita Joana de Ângeles pelo convite para estar aqui, porque falar sobre esse tema é muito especial para mim. Agradecer a Leondas por ter aceitado também o convite para a gente ter esse momento especial. Agradecer a muitas pessoas, inclusive, gente, vocês estão vendo essa imagem em aquarela. Essa imagem foi encomendada para este seminário, né? Eu pedi para um artista fazer essa imagem para que a gente pudesse trazer representando o que muitas vezes acontece nesse momento de luto que a gente vive. Então vocês estão vendo aí, o que é que vocês estão vendo aí? Fala um pouquinho mais alto para eu ouvir. Tá. Isso representa o quê? Pois não. Quando ele mandou para mim, ele disse, eu falei o que seria a nossa conversa, e ele disse, eu vou representar a saudade. A saudade por meio do vazio. Porque se um ali tem um chapéu, é porque é uma pessoa que escolheu estar ali presente, mesmo que do outro lado a cadeira esteja vazia. E o estado de presença na vivência do luto é esse estado de coragem, de estar diante da saudade, e que mesmo com a falta, mesmo com o vazio, a gente vai. A gente vai porque a gente sabe que a vida continua. Que a vida continua aqui e continua, como eu costumo dizer, do outro lado da ponte. Para a gente trazer esse estado de presença, a gente vai começar com o Pai Nosso, que todo mundo conhece. E eu queria que vocês aproveitassem, como eu disse, esse momento para fechar os olhos, esquecer quem está do lado e cantar junto com a gente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai,
céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci. Vela por mim, e seja feito assim. O alimento deste dia dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci. Teu amor vela por mim, e seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laia, la, laia, la, laia, la, laia. O estado de presença é a capacidade de estar plenamente consciente no momento presente, de forma física, mental e emocional. É uma habilidade que pode ser cultivada ao longo do tempo e que pode trazer benefícios para a vida, como reduzir o estresse, fortalecer os relacionamentos e, olha só o que eu destaquei, desfrutar de uma vida mais significativa. Então, quando a gente se permite estar presente, a gente esquecendo muitas vezes isso aqui, porque quantas vezes isso distrai a nossa comunicação, distrai os momentos que a gente precisa, de fato, aproveitar ali. E que muitas vezes o tempo passa e a gente se arrepende de não ter aproveitado. Quando a gente vai falar sobre luto, antes de falar de luto, a gente precisa falar de morte, né? E tem muita gente que fala sobre o medo da morte. O medo da morte que é natural, obviamente, essa questão do se preocupar com a própria finitude, de se preocupar com a finitude dos nossos entes queridos. E esse medo, ele é designado como tanatofobia. E ele diz, a tanatofobia é o distúrbio de ansiedade que pode se manifestar de diversas formas, como ataques de pânico, ansiedade constante, evitar conversas e situações relacionadas à morte. Quando ele diz situações, são as pessoas que não querem vir a um seminário, a uma palestra que fala sobre morte, que não querem ler um livro que tem o título Morte, que não quer ir a um velório, a um enterro, a um cemitério e tantas outras situações, né? Então, tem um site, no site da Agência Brasil, ele diz que 82%, mais de 82% dos brasileiros relacionam com um grande sofrimento, relacionam a morte com um grande sofrimento e acredita que não há nada mais dolorido na vida do que a morte. 75% diz que tem muito medo de morrer. Apenas 1,6% avaliaram não ter receio nenhum de que alguma pessoa próxima morra. E aí, um dado interessante que a gente estava observando é a questão de o quanto as pessoas, em determinadas faixas etárias, elas se permitem mais falar sobre a morte. E as pessoas que mais falam as pessoas com mais de 55 anos. E faz todo sentido, né? Talvez sejam aquelas pessoas que dizem, que comecem a pensar assim, tá, tô chegando mais perto, né? E aí começa a se permitir falar mais sobre isso, né? Tem gente que fala da meia-idade, né? Os 40 anos, aí depois dos 40 se permite algumas outras reflexões como essa, mas aí a pesquisa diz que pessoas com mais de 55 são as que mais falam e acham natural falar sobre a morte. E aí ele diz, 29%, aliás, 32%, essas pessoas de mais de 55, e veja que não é uma porcentagem exorbitante,
É somente 32% das pessoas com mais de 55. Cerca de 32%, aliás, cerca de 29% pessoas de 45 a 55 anos, cerca de 26% pessoas de 35 a 44, cerca de 21% pessoas de 18 anos a 24. Veja que vai descendo essa porcentagem. Quanto mais novo, mais a gente tem essa dificuldade. E isso mostra a importância de, por exemplo, uma casa espírita como a Seja, que tem uma evangelização infantil, desde a evangelização infantil já se falar sobre morte com as crianças, com os adolescentes, né, e tudo. Porque eu fui evangelizador durante 13 anos e sempre evangelizei os gurizinhos lá de 5, 6 anos, né, a turma mais nova, uma das mais novas, né, o Jardim. E quando era essa época de finados, ou um domingo antes, ou um domingo depois, a gente falava sobre a morte, claro, que voltado para a faixa etária, com a linguagem adequada, né? Tem até um livro que eu lembro demais que eu utilizava, Meu Avô Desencarnou, e a gente falava, mas eu nunca vi nenhuma criança com semblante negativo, ficando triste, correndo, chorando, desesperada, não. Mas eu sei que muitas vezes, quando chegava em casa e que falava sobre, aí tem aqueles pais que dizem, não fale sobre isso, né? Bate na madeira 3 vezes para isolar, né? Se falar, atrai, não fale sobre isso. Eu sempre brinco que se falar sobre a morte atraísse, como cerca de 10% dos brasileiros acreditam, eu não estaria aqui hoje fazendo esse seminário, né? Porque faz anos que a gente fala muito em palestras, né, sobre a morte. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E também teve uma pesquisa que disse assim, quando eu falo sobre o medo da morte, na verdade eu trago o questionamento, eu tenho medo da morte ou eu tenho medo de como eu vou morrer, por exemplo? Porque chamaram uma vez para eu falar sobre a morte para jovens, e um dos jovens lá disse que tinha medo de morrer mastigado por animais. Olha que coisa esquisita, né? Eu digo que isso deve ser uma reminiscência do passado, né? Porque eu achei, foi a primeira e única vez que eu escutei um medo tão assim, diferente, né? Geralmente o pessoal diz assim, não, eu tenho medo de morrer assassinado, de um prédio, afogado, queimado, mas mastigado por animais eu achei muito peculiar, né? E aí tem alguns medos. Nessa pesquisa diz que algumas pessoas dizem ter medo, na verdade, de sofrer para morrer. E aí a gente já deve ter visto vários casos de pessoas que passam, por exemplo, começam um processo de uma doença incurável e passam ali por um longo tempo, né? Por um longo tempo, e aquilo afeta muito, né? A família, aquilo é um aprendizado, e aí é preciso ter muita maturidade espiritual, para, de fato, trazer aquele aprendizado para a vida. Então, eu tenho medo de sofrer para morrer. E, na verdade, assim, sofrimento a gente tem a vida toda, né? Uns mais, outros menos, em algumas instâncias da vida, em algumas searas, mas é da nossa condição de espíritos encarnados de um planeta de provas e expiações. Então, é aquela questão, às vezes eu acho que aquilo acontece em outras famílias, e por que isso não vai acontecer na minha família também? Então, é muito possível que aconteça também. Eu tenho medo do desconhecido da morte. E aí, quando eu digo que eu tenho medo de desconhecido, a gente fazendo uma analogia, por exemplo, quando a gente vai trabalhar fora, a gente é convidado para trabalhar fora, e a gente começa a viajar. Toda sexta-feira agora eu tenho que ir para aquela cidade. E aí eu vou a primeira vez, eu vou com o maior cuidado do mundo, né? Porque possa ser que tenha buraco, aí o pessoal começa a dizer, tu vai trabalhar em tal canto, tem muita curva, tem muito buraco, a estrada, não tem acostamento, não tem iluminação, tal, tal, tal. E a gente começa e a gente vai com o maior cuidado do mundo. Mas aí eu vou 1 mês, 2 meses, 6 meses, e aí eu já me acostumei com a estrada. Né? Quem tem o costume de ir sempre para o mesmo canto, em algumas, semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, já sabe onde tem os buracos, já sabe onde é a curva, já sabe onde tem que frear um pouquinho mais, já sabe tudo. Isso já não é mais desconhecido para mim. Da mesma forma, a gente precisa fazer em relação à morte. Né? A gente precisa buscar, a gente precisa se instruir, a gente precisa buscar algo que nos esclareça, como a própria doutrina, por exemplo. Tem gente que diz, eu tenho medo de perder a lucidez perto da morte. E aí, quando a gente fala em lucidez, a gente fala, por exemplo, das demências, que está tão forte hoje em dia. Né? E as demências é uma
prova ali para o espírito, para a família toda, mas o espírito, ele está consciente, né? E por isso que é um momento de tanto respeito que tem que ter com esses familiares que a gente tem que podem desenvolver ou já tem alguma demência. E aí também isso nos convida a buscar as nossas melhorias para que a gente possa minimamente tentar evitar. A gente sabe que quando tem que acontecer, acontece. Eu tenho medo de deixar a minha família, né? Eu tenho medo de deixar a minha família. E dentro desse deixar a minha família, claro, tem pesquisa que fala que muitos pais dizem, eu tenho medo de deixar meus filhos, e tem filhos que dizem, eu tenho medo de deixar meus pais. E isso diz muito sobre o apego que a gente tem também. Primeiro, chama a responsabilidade para que a gente olhe para quem importa verdadeiramente na nossa vida, porque quando a gente está passando por aquele problema grandioso, pode ter várias discussões, dissensões ali na família, mas é com ela que a gente se encontra, né? Então, isso é para mostrar o que verdadeiramente importa e para mostrar também que muitas vezes a gente acaba deixando de lado oportunidades de estar em família, né? A gente precisa dar mais atenção a essas pessoas que estão, não por acaso, porque nascemos em famílias muito mais por necessidade do que por merecimento. Então sempre tem alguma questão a ser ajustada ali. Eu tenho medo de deixar a minha família. Eu tenho medo de deixar assuntos mal resolvidos. Olha só, né? E aí a gente lembra lá de Jesus quando diz, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, né? Então a gente precisa resolver o que precisa ser resolvido, porque senão vai ficar para a próxima, né? E aí a próxima vem com desafios maiores, se a gente não se esforçou para tentar atenuá-los nesta encarnação. Então a gente precisa sim buscar amenizar esses assuntos mal resolvidos. Eu tenho medo de morrer sem realizar tudo o que eu gostaria, né? Então, quantas vezes, até pela pressão social, pela pressão das redes sociais, quantas vezes a gente não olha assim, mas eu já passei de não sei quantos anos, isso não é mais para mim não, né? Isso não é mais para mim. E sempre é tempo de a gente buscar sonhos, de a gente buscar aquilo que vai nos fazer felizes, porque isso inclusive vai diminuir arrependimentos na nossa vida. Eu tenho medo de morrer sem realizar tudo que eu gostaria, exatamente isso, foi a última. E aí, aqui no livro Céu e Inferno, que é de onde eu tirei isso aí, tem porque os espíritas não temem a morte, certo? Então ele já disse que os espíritos não temem a morte. Se a gente teme ainda é porque a gente precisa se afinizar mais com essa mensagem. Ele diz, a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva de futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva da morte, e a gente tem muitas oportunidades de dentro da doutrina saber ter essa relação, isso nos ajuda a entender que os nossos entes queridos, como eu falei lá no início, apenas atravessaram a ponte. E vai chegar um momento que todos nós atravessaremos também. Tem muita gente também que diz que tem medo de sentir dor no momento da morte, né? Tem gente que diz que tem medo de ficar sozinho também. Isso tudo em pesquisa. Tem medo de ficar sozinho. E aí, se eu tenho medo de ficar sozinho, é por isso que eu preciso cultivar as pessoas que estão próximas a mim também. Por quê? Porque no momento desafiador, que é o momento de partida, a gente precisa, e é muito bom que a gente tenha ao nosso lado pessoas que nos amem de fato e que tenham coragem para dizer assim: vá em paz. Você é muito importante. Sua história aqui é muito importante. Vai continuar conosco, mas vá em paz. Você fez a sua parte, né? Não é fácil. Não é fácil porque eu já atendi várias mães que enterraram filhos e disseram: Denis, o momento mais difícil é quando a gente está ali em algum momento que a gente vê que está por um fio e que a gente precisa colocar para fora um Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, de coração, para que de fato a gente entregue. A gente entregue sabendo que fizemos a parte que nos cabia e que a vida segue. Quando a gente fala sobre
esse medo de dor, por exemplo, de sentir dor, tem lá no Livro dos Espíritos, é dolorosa a separação da alma e do corpo? E a espiritualidade responde, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma disso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao termo o seu exílio. Então, como a gente escuta muito dizer, descansou, né? E de fato é um descanso. A gente tira esse peso do corpo material, mas até para a gente dizer descansou, a gente tem que saber o momento certo de dizer descansou. Porque quando uma pessoa está ali enlutada na frente do caixão com a mãe que está prestes a ser enterrada e você fica escutando descansou, você diz, eu queria ela descansando, era em casa, na cama dela, não era aqui no caixão na minha frente. Então a gente precisa saber o momento também de dizer isso, né? Joana de Ângeles, ela traz uma mensagem sobre a importância de falar sobre a morte, que diz assim, vez que outra, dedica um tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos, e te chegará a qualquer momento. Ou seja, ela está dizendo, é para todo mundo, né? Não tem os escolhidos, não. Prepara-te todo dia como se fosse o teu último na terra. Gente, se a gente de fato pensasse que hoje pode ser o meu último dia, a gente daria muito menos importância a determinados problemas que a gente tem. A gente trataria muito melhor as pessoas, a gente se trataria muito melhor. Então, refletir sobre a morte é importante para que a gente possa aprender a viver melhor, a ter uma vida melhor, a ter uma vida que vale a pena. Acostumando-te a pensar na morte, ela não te ferirá quando passe pela tua porta ou conduza alguém que te seja amado. São Francisco de Assis aguardava com a tranquilidade de quem capinava o jardim. Sabe por que ele aguardava com a tranquilidade de quem capinava um jardim? Porque ele sabia quem ele é, né? Ele sabia o que foi plantado ali e ele sabia a vida futura que esperava. Ele sabia a continuidade da vida e ele sabia que a sua missão, que a sua história, ela era muito além do que esta encarnação que a gente vive. Porque a nossa vida nem começou no berço, nem vai terminar no túmulo. A morte não é o contrário da vida, a morte é o contrário do nascimento, ela faz parte da nossa vida. Isso não é para minimizar a dor de ninguém, a gente vai falar sobre o luto, mas é para dizer que a gente precisa falar mais, a gente precisa se familiarizar mais para que a gente entenda que faz parte da nossa história. E tem inclusive uma outra mensagem dela, só uma frase que diz, vez que outra acompanha um féretro, ou seja, um velório, a fim de aprofundares reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Então, pode não estar ali perto de mim, mas eu preciso, às vezes a gente é convidado, né, para um velório, e quantas pessoas a gente não já ouviu dizer, não vou para velório não vou para cemitério não, porque eu não gosto. E a gente não só faz o que a gente gosta na vida, a gente faz o que é preciso fazer, né? Então, é um ato de caridade, um ato de caridade para com o morto, é um ato de caridade para com a família que está ou começando um luto ali, ou continuando um luto, porque muitas vezes a morte é só um momento de um luto que já vem, como a gente diz, um luto antecipatório. Porque às vezes as pessoas já estão em um determinado estágio de uma doença grave, por exemplo, que elas já vivem um luto antecipatório, e que é muito desafiador também, porque são pessoas que estão ali todo dia naquela expectativa de que pode ser hoje, não foi hoje, pode ser hoje, não foi hoje, né? E isso traz uma carga psicológica muito forte para essas pessoas. E aí vem o momento da morte, dali para frente é outro tipo de luto. Porque quando a gente está com uma pessoa em casa, mesmo que debilitada, é uma coisa. Quando a gente chega em casa e que aquela cama está vazia, que aquela mesa está com uma cadeira a menos, é muito desafiador, né? Tem uma música que Chico Buarque canta que eu acho maravilhosa, Pedaço de Mim, que tem um trecho que diz, saudade é arrumar o quarto de um filho que já morreu, né? Então, só quem sabe é quem vive essa situação de estar de cara com aquele vazio. A gente está se aproximando agora do fim do ano
E a gente conversa com muitas famílias que estão enlutadas e que estão enlutadas há pouco tempo e que já começam a dizer, não sei como é que vai ser o Natal, né? Como vai ser o Natal sem a minha mãe sentada à mesa, sem o meu pai sentado à mesa, que por tantos anos vivenciaram aquele momento, né? Então, é muito importante a gente pensar nesse sentido. E tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos que diz: o Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Essa pergunta é muito bacana porque a resposta é sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à porta, à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. No Manual de Cuidados Paliativos fala nesses momentos, eles chamam de momentos de alucinação. Então, quem é da área de saúde e que lida com pessoas ali nos seus últimos momentos, encerrando as atividades vitais, sabe que chega um momento que o corpo ele já está em um determinado estágio que é quase que pela medicina impossível uma pessoa ter determinadas reações ali. E o que é que acontece? Uma lágrima, esboça um sorriso, uma cara de tranquilidade, e aí a medicina diz que é um momento de alucinação daquela pessoa. E na verdade, a doutrina espírita vem esclarecer que é exatamente aquele momento que aparece o espírito de um ente ou alguns entes queridos que já foram e que venham receber a entrada do mundo dos espíritos, a porta da morte, para que possam ir amparados com amor, porque muitas vezes a gente fica olhando para a nossa saudade, e é legítima, que está aqui, né, nós que estamos aqui, mas eles também vão com saudade. Eles vão e eles olham para trás e vê tudo que está deixando. Não tem mais aquela casa, não tem mais aquelas pessoas que estão comigo ali, não tem mais o meu trabalho, não tenho mais essa vida que eu tenho aqui. Então eles também vão com saudade. E aí a espiritualidade bota esses espíritos ali para receber. Espíritos como traz aqui no Livro dos Espíritos. Não só que reconhece de fato, como outros que a gente, muitas vezes quando encarna, a gente esquece. Pelo véu do esquecimento mesmo, pelo esquecimento do passado, a gente esquece algumas relações espirituais que nós temos. Então, isso é um conforto para a gente. Isso é um conforto para mostrar que não estamos sozinhos em nenhum momento da nossa vida. Às vezes a gente está passando por uma dor muito grande e a gente está diante ali, muitas vezes, de muita gente e se sentindo sozinho, né? Mas a gente não pode esquecer da espiritualidade que nos sonda, que nos conhece, que está conosco o tempo todo, nos fortalecendo. Refletir sobre a morte é também a gente pensar nas prioridades da nossa vida, né? O que é que a gente realmente veio fazer aqui. E recentemente eu vi alguns vídeos muito interessantes que eu postei recentemente no meu Instagram de uma jornalista. Um deles, aliás, antes desse, primeiro tem um de uma médica, inclusive uma médica que participou do Big Brother, e ela é médica de UTI, então ela lida muito com o pessoal ali no fim da vida, e ela disse: a UTI muitas vezes é um local de muitas construções de sonhos. Só que muita gente chega lá dizendo que quando eu sair daqui, porque ninguém chega na UTI dizendo que quando sair daqui quer trocar o carro, né? Vai precisar reformar a casa ou quer fazer uma viagem para os Estados Unidos. Mas quando eu sair daqui eu quero abraçar mais o meu filho. Eu quero passar mais tempo almoçando com os meus familiares. E às vezes não sai, né? E muitas vezes não sai. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa aprender com essas experiências, né? Imagine como é forte. Eu lembro de uma entrevista que eu vi na pandemia de uma médica, jovem médica, que estava trabalhando na pandemia, e ela disse: no meu plantão hoje morreram 16, né? E foram mais de 700 mil mortes na pandemia. Morrer 16 pessoas no seu plantão ali à noite é algo muito forte, porque não é um número, são histórias ali. Porque ali é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o amigo de alguém, é a namorada de alguém. São pessoas que são importantes. Para você pode ser algo até mecanizado ali, né? Porque a gente sabe que às vezes na correria do dia a dia, às vezes se torna isso. Por mais que a gente, claro,
nós temos muitos enfermeiros, médicos, profissionais de saúde extremamente humanizados, mas que é até estranho a gente falar isso, né? Como se isso fosse a coisa extraordinária, como que, na verdade, isso deveria ser o ordinário, né? Todos serem humanizados. E aí, você passar por um momento como esse é muito forte e você precisa aprender com isso. A gente precisa aprendemos muito com a pandemia. O vídeo da jornalista que eu falei é um vídeo que ela disse que estava no trânsito e em um determinado momento ela parou e um caminhão bateu atrás dela. E aí, quando o caminhão bateu atrás dela, ela teve aquele susto, a gente já pensa no prejuízo, né? Quando ela sai e vai ver o que aconteceu, ele também sai e ela disse, o que foi que houve? E ele diz, eu posso ser sincero? Ela, claro, eu cochilei, né? Eu cochilei. E ela disse que já fica naquele ímpeto, né, de pensando no prejuízo, de resolver o problema. Ela disse que parou 3 segundos assim, olhou para cima e disse, foi só um para-choque. Né? E ele, não, mas quer meu número para a gente resolver? E ela disse, não, foi só o para-choque. Ela disse, eu pensei, eu estou vivendo a maior dor da minha vida, que foi ter enterrado a minha mãe. E eu estou preocupado com o para-choque. Pode ir. Ele, não, mas quer resolver alguma coisa? Pode ir. Foi só o para-choque. E ela diz, eu gravo esse vídeo aqui para mostrar que muitos problemas que a gente tem é só o para-choque, que a gente precisa deixar aí. E aí, se a gente começa a olhar para a lista, porque se eu pedir para vocês fazerem uma lista dos problemas que vocês têm, né, que nós temos, cada um faz uma listinha boa, né? Mas, por outro lado, se a gente recebe o diagnóstico de uma doença grave, de uma doença incurável, aí a gente não tem mais problema nenhum, a gente tem a doença, né? A gente tem a doença. E a gente entende que aquela parede que está descascando em casa não tem problema nenhum. Que aquele carro que eu não consegui trocar este ano só vai ser o próximo ano, não tem problema nenhum. Que aquela viagem que eu não fiz este ano só vai ser daqui a 2 anos, não tem problema nenhum. Né? E a gente começa a ver o que verdadeiramente importa na nossa vida. Né? Então, muitas coisas na nossa vida, muitos problemas que a gente dá uma ênfase muito grande, é só o para-choque. A gente precisa deixar ir. E aí, olhando para o lado que verdadeiramente importa na nossa vida, para o que deve ser prioridade, essa mesma jornalista, ela disse, minha mãe mandou uma mensagem para mim. E aí, quando ela mandou a mensagem, ela disse assim, e aí, como é que estão as crianças? Como é que estão as crianças? E eu estou um pouco gripada, dê notícias. E ela mandou mensagem para a mãe dizendo, mãe, eu estou muito ocupada, depois eu falo com a senhora. E foi a última vez que ela escutou a voz da mãe, né? Porque a mãe teve um infarto e ela não teve a oportunidade de retornar. Então, ela traz a reflexão de que a gente não pode deixar a correria do dia a dia tirar o que é precioso na nossa vida. Não deixe a correria do dia a dia roubar o que é precioso da sua vida. Né? Porque quantas vezes a gente diz, depois eu respondo, depois eu vejo a mensagem. Às vezes a pessoa só quer perguntar se está tudo bem. Só quer saber se está tudo bem e talvez seja a última vez que você fala com essa pessoa. Né? Então, quantas mensagens tem aqui com pendência no celular da gente? Né? Que a gente depois respondo, depois respondo, depois respondo. E às vezes passa batido. Né? Então, isso é a questão de a gente escolher o que importa na nossa vida. Porque às vezes a gente vai deixando para depois e o depois não existe. A gente não tem controle nenhum sobre isso. Falando sobre o que verdadeiramente importa, tem uma música também que é muito bonita e que traz um pouco sobre essa lista de prioridades que a gente precisa ter mais atenção. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café
amigos em frente à TV, eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para o que me conduz, que eu seja simplesmente como um girassol, de costas pro escuro, de frente pra luz. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para o que me conduz, que eu seja simplesmente como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Essa música é muito bacana, né? Ela traz esses detalhes que às vezes passa tão despercebido justamente por essa correria do dia a dia, né? Tem uma frase de Sócrates que diz: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, né? Olha como isso é forte, né? Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Às vezes a gente não tem tempo para nada. Quando eu não tenho tempo para nada, eu estou escravo de alguma coisa. Eu preciso rever quais são as minhas prioridades, o que é que eu estou a que eu estou dando importância ali no dia a dia. E aí ele diz: se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo, a que eu nunca pensei. Quantas vezes na correria do dia a dia a gente sai e não dá aquele abraço, que a gente sabe que é importante. E a gente sabe que possa ser que eu não consiga voltar para dar aquele abraço, né? Isso não é para a gente se desesperar, isso é a realidade que a gente vive. Isso é para chamar a atenção, para que a gente possa dar um pouquinho de mais atenção, de mais prioridade a isso que é o que fica. Porque quando a gente vai escutar conversas, histórias sobre o luto, eu lembro que uma vez acolhendo uma família, o pessoal foi muito bacana esse dia, porque o pessoal que a gente acolheu foi do Rio de Janeiro, um casal. Eles moram lá e o filho de 14 anos teve um infarto, faleceu. E aí eles vieram passar as férias em João Pessoa. E quando eles vieram passar as férias em João Pessoa, eles disseram: eu vou em Campina Grande para a gente conversar, porque a gente fazia o acolhimento online. E eles foram até a AME somente para conversar sobre o filho, né, que tinha falecido. E a gente conversou bastante lá e primeiro que é um ato de muita coragem você ir para um momento como esse, porque você sabe que vai tocar ali na sua ferida, né? Que vai trazer à tona muitas lembranças. E as pessoas, eles foram, contaram muito como tudo aconteceu, como é que estava passando esses últimos tempos. E teve um momento que eu perguntei, o pai dele dava uns 2 de mim, assim, de tamanho e de músculos. A esposa do lado e um amiguinho do filho também veio, um menino lá de uns 14 anos. E eu pedi para que em um momento lá eles lembrassem qual foi o último momento mais especial que eles viveram com o filho. E quando eu perguntei isso, aquele homem daquele tamanho, na minha frente, ele desaba no choro e ele fala que foi o último abraço que ele deu no filho. O último abraço que ele teve a oportunidade de dar no filho no aeroporto.
né? E aí, isso só faz nos confirmar de que, de fato, a gente precisa estar atento a esses momentos simples do dia a dia, né? Quando a gente fala sobre luto, a gente fala naturalmente muito sobre o luto da perda de um ente querido, né? Mas a gente vive luto a vida toda, a gente vive muitos lutos. Quando a gente sai, quando encerra o nosso momento ali naquela escola e a gente vai para outra escola, ou que acabou o momento de para ir para a faculdade, a gente vive um luto da escola, a gente vive o luto da faculdade, a gente vive um luto dos relacionamentos que acabam, sejam amorosos, sejam de amizades que passam. A gente vive luto quando é demitido de um trabalho, a gente vive muitos lutos na vida, mas o grande luto, a perda de um ente querido, de fato é muito forte e mexe, né, com as emoções. E aí tem um blog não, um Instagram que fala sobre, que diz o luto, que às vezes o luto lhe acha, né? E aí ele diz assim, ó, o luto lhe acha quando toca uma música no supermercado, que você lembra daquela pessoa. Né? O luto lhe acha quando você vê uma pessoa de costas que parecia com seu pai que morreu. O luto lhe acha quando, numa primeira garfada, em um arroz com feijão que alguém cozinhou, ficou muito parecido com o que sua avó fazia. Né? O luto lhe acha quando você abre um livro e cai o marcador preferido do seu amor que partiu. O luto lhe acha porque o apito constante na oficina mecânica lembra um barulho de UTI também. O luto lhe acha porque alguém passou por você com o perfume que seu marido usava. O luto lhe acha quando muitas coisas nesse sentido acontecem. Inclusive, eu lembro que teve uma conversa com Ana Penido, que é a esposa de Gilberto Dimenstein, jornalista que faleceu com câncer. Ela disse assim, eu já estava com mais de ano do meu luto ali, buscando, inclusive, eu deixo até uma dica de leitura aqui, ela tem um livro maravilhoso, ela começou a escrever com ele, ele doente ali nos seus últimos momentos, os últimos melhores momentos da minha vida. E aí eles começaram a escrever juntos, quando ele faleceu, ela se recolheu e foi terminar de escrever o livro. E teve um momento que ela disse, Denis, eu estava já muito, para mim eu estava muito bem, mas teve um dia que eu fui a uma loja comprar um vestido. E quando eu cheguei lá, eu caí no choro. Porque somente quando eu cheguei lá, eu me dei conta que todas as vezes que eu fui comprar um vestido lá naquela loja, ele me acompanhou. Né? Então, são os gatilhos, né, que se fala muito hoje, os gatilhos que acontecem e que fazem despertar a lembrança de algum momento, de alguma coisa, de alguma característica da vida dessa pessoa junto a gente, né? Tem uma frase que é muito bacana de Mia Couto que diz, só o luto nos faz da mesma família. Né? Então, quando o luto ele nos coloca ali numa mesma família, porque é uma dor, inclusive isso é muito a cara do projeto Consolando Corações, porque acolhemos espíritas, católicos, evangélicos, pessoas que dizem que não professam nenhuma religião, que não tem nenhum vínculo com nenhuma religião, mas porque estão ali unidos por uma dor, por uma saudade, por um vazio que toca o coração daquelas pessoas. Muitas vezes o luto ele não é encarado com tanta caridade mesmo na vida de algumas pessoas, inclusive tem até um nome que as pessoas, eu não sei se vocês já viram isso, mas na lei tem falando que a licença é intitulada uma licença nojo, certo? Mas não assim, coincidentemente esse nome para o luto fica muito pesado, né? Quando você diz uma licença nojo, mas na verdade é porque ela tem origem portuguesa e deriva do fato de que a palavra nojo também é sinônimo de luto. Mas aí a gente vê que o trabalhador ele tem direito a 2 dias de falta por luto. E aí veja como esse luto precisa ser cuidado, né? Porque a pessoa enterrou um parente, a pessoa está de luto, 2 dias de descanso do trabalho, tem que voltar e tem que dar conta. E tem que dar conta. Acabou o luto em 2 dias? De jeito nenhum. Né? Então, por isso que a gente precisa cuidar muito das pessoas, respeitar muito esse momento de luto.
E principalmente o luto é um momento de a gente honrar as pessoas que estiveram conosco, porque a morte é um momento, como eu disse, da nossa vida toda. Ali começa um luto, mas eu não posso ficar preso àquele momento. Muitas vezes é uma imagem de UTI que fica gravada, é uma imagem de um velório, de um enterro, né? Tem gente que fica com aquela imagem fechando o caixão, né? Claro, isso aí a gente não apaga do dia para a noite. A gente precisa encontrar um momento, se esforçar, trabalhar para que isso não ocupe todo o espaço. Vai ter o espaço dele ali, mas aquilo não vai ocupar todo o espaço na minha vida, não pode ocupar, porque tem uma vida toda de convivência, tem uma vida toda, tem uma história toda para eu lembrar. E quantas vezes as pessoas se reúnem, por exemplo, para lembrar porque fulano era assim, porque gostava dessa comida, por causa disso, por causa daquilo. Então, o luto é uma travessia longa, que é algo simbólico e que precisa ser não superado. Ninguém supera a morte de ninguém, mas se transforma com a morte de alguém. E aí tem Rodrigo Luiz, que ele é terapeuta, tanatólogo, especializado em luto. Ele tem um livro também, é uma outra indicação que eu deixo para vocês. Luto é outra palavra para falar de amor. Luto é outra palavra para falar de amor. E ele fala sobre as 5 honras que a gente precisa ter em relação às pessoas que morreram. A primeira é: honro a sua vida sobrevivendo à sua morte. Honro a sua vida sobrevivendo à sua morte. E quando eu digo sobreviver à sua morte, é cuidar do luto. É cuidar desse momento que eu não sei quanto tempo será, que eu não posso me comparar com as outras pessoas. Eu preciso cuidar desse luto, como a gente diz muito no projeto, viver o luto para não viver de luto, para que eu possa sobreviver, para que eu possa continuar. Porque tem várias pesquisas que falam a quantidade de pessoas que pouco tempo depois da morte de um ente querido entram numa depressão, numa doença e morrem também. Principalmente casais que estão há muito tempo juntos. Se não cuidar desse luto, tem tudo para ser uma morte seguida da outra. Tem esse caso de pesquisa que é interessante no sentido de nos chamar para cuidar disso, como também casais que, quando morre um filho, tem uma pesquisa que fala da quantidade de casais que, quando morre um filho, tendem a se separar. Porque não suporta conviver com o luto dobrado, digamos assim. Né? Então veja como a gente precisa buscar estratégias, e essas estratégias são quais? É um grupo de apoio, é um atendimento fraterno na casa espírita, é se permitir ir a uma palestra, a um seminário sobre morte, é buscar uma terapia, um psiquiatra, o que for. Está aqui Rafaela, que é psicóloga, que a gente já fez várias conversas, já tivemos várias conversas sobre isso junto, e quantas vezes eu já perguntei a Rafaela e a outros psicólogos no programa Consolando Corações: porque eu estou de luto, eu tenho que fazer terapia? Não. Tem gente que consegue administrar isso melhor. Mas se você está precisando, você tem que ir. Né? Não pode deixar isso piorar. Aí eu não posso, porque tem duas questões. Às vezes a pessoa começa ali a viver um luto e preciso me fazer de forte, preciso continuar, preciso dar conta disso, daquilo, da empresa, disso, e não vive aquele luto mais forte inicial. Aí lá na frente se torna um luto, ou eu omito tudo isso, ou eu fujo de tudo isso, e vem um luto tardio lá na frente, que vem com tudo, ou se eu tento fugir também, se torna ali um luto complicado, né? Quando eu me afundo também, um luto complicado, e aí o que é tristeza passa a ser uma depressão. Passa a ser uma doença, passa a virar doenças psicológicas, enfim. E aí a gente precisa entender que a tristeza do luto não é doença, é natural. É natural você ter perdido a presença física de uma pessoa e você se sentir triste, e você sentir aquele vazio, você sentir a saudade. Agora, quando eu não cuido disso, isso tende a ser potencializado e passa a trazer problemas sérios, psicológicos, físicos, emocionais, espirituais, de toda ordem. Né? Por isso que é importante cuidar. E aí a segunda honra que ele diz é: honro a sua memória, abrindo-me para todos os sentimentos do mundo. Né? Isso aqui, inclusive, é a coragem de continuar apesar da dor.
Porque no luto a gente tem muito julgamento. A gente tem muito julgamento. E aí, um mês depois que fulano faleceu, ela já está lá num restaurante sorrindo com as amigas. Como é que pode? Não está sentindo nada, né? E às vezes a gente não sabe o esforço que aquela pessoa fez para se arrumar, para se levantar, para ir para aquele restaurante, buscando uma pontinha assim para sobreviver, para continuar, né? E às vezes a gente julga, acha que a pessoa é aquilo, é aquele sorriso ali todo, né? A gente não conhece. Muitas vezes, quem está dentro de casa conosco, a gente não sabe o que é que está se passando, imagine os outros. A terceira honra é: honra o seu amor respeitando o meu tempo e o meu jeito de reaprender a viver. Primeiro porque tem muita gente que diz assim: eu queria minha vida de volta. Não tem mais. Aquela vida de volta não tem mais. É outra vida daqui para frente. Então eu preciso respeitar meu tempo, porque existem as comparações. Mas fulano perdeu a mãe e não sofreu tanto assim como o Denis, né? E já faz um ano, aí a pessoa começa a quantificar, né? Faz um ano, faz 9 meses, faz 6 meses. E ele diz: e reaprender a viver. Então, respeitando o meu tempo e buscando reaprender a viver. Eu costumo fazer a analogia a um atleta que sofre algum tipo de acidente grave. Ele participou das Olimpíadas e aí ele vai se reabilitar, ele vai reaprender muita coisa para na próxima ele participar das Paralimpíadas. A gente viu vários casos desses já. Vários casos. Não é fácil. Não é todo mundo que consegue, inclusive, né, participar das Paralimpíadas depois. Mas é possível. E a gente tem vários exemplos para nos inspirar. A gente tem um grande exemplo que é Jesus, que é exemplo em todas as ordens da nossa vida. E a gente precisa ter esse norte para que a gente possa se fortalecer e seguir. A quarta honra é: honra sua marca no mundo, celebrando a vida que tivemos, né? Essa é de fato a gente contar a história, é a gente passar o legado da mãe, do avô, da avó para os filhos, né, para os netos, a gente contar para que aquela pessoa ela não seja esquecida dentro da família, por exemplo. A quinta honra é: honra o seu legado, encontrando lugar para você numa vida nova. A vida nova é quando eu entendo que eu não tenho mais aquele abraço físico. Aquele abraço que eu vou dar naquela pessoa agora é por meio da prece. É por meio de uma canção que eu vou cantar e vou lembrar daquela pessoa. Eu lembro muito fortemente de uma mãe que perdeu um filho com 7 anos e chegou à minha frente e disse que queria cantar uma música. Um louvor, ela é evangélica, queria cantar um louvor em homenagem ao seu filho. E quando a gente vai fazer acolhimento, a gente tem que entender que a gente tem que ouvir o discurso das pessoas, as palavras das pessoas. A gente tem que ouvir o silêncio das pessoas. A gente tem que ouvir o choro das pessoas. E a gente tem que ouvir até quando uma pessoa diz assim: eu queria cantar uma música para você ouvir, né? E ela cantou lá e se emocionou. E eu fiquei vendo a beleza daquela mãe cantando uma música, dedicando todo o seu amor a um filho de 7 anos que desencarnou, né? Então, é um momento forte, mas a gente precisa permitir que as pessoas coloquem isso para fora, para que elas sigam de alguma forma. Tem uma música que é conhecida de todos vocês, que eu quero que vocês cantem junto com a gente. Porque no luto a gente precisa se apegar a Jesus, a mensagem de Jesus, para que a gente se fortaleça, para que a gente siga mais firmes e mais seguros. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e
afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Tem uma escritora que eu gosto muito, chamada Lia Luft. Ela faleceu no finalzinho de 2021 e tem um livro que é Perdas e Ganhos. Aí tem um texto lá sobre luto, que diz assim: ela, a morte, é o olho que nos contempla sem dormir, a voz que nos convoca e não queremos ouvir, mas pode revelar muitos segredos. O maior deles há de ser a morte, torna a vida muito importante. Porque vamos morrer, precisamos poder dizer hoje que amamos, fazer hoje o que desejamos tanto, abraçar hoje o filho ou o amigo. Temos de ser decentes hoje, generosos hoje, devíamos tentar ser felizes hoje. A morte não nos persegue, apenas espera, pois nós é que corremos para o colo dela. Tem um capítulo no meu livro que é A Morte de Todo Dia, né? Todo dia, um dia a mais é um dia a menos. É um dia que a gente está mais próximo da nossa morte, né? O modo como vamos chegar lá é coisa que podemos decidir em todos os anos da nossa vida. O melhor de tudo é que ela nos lembra da nossa transcendência. Somos mais que um corpo e ansiedade. Somos mistério, o que nos torna maiores do que podemos ser, maiores do que os nossos medos. Se acreditarmos que viver é só comer, trabalhar, comprar, pagar contas, a morte da pessoa amada será desespero sem remissão. Não nos conformamos, não acreditamos em mais nada. Mas se tivermos alguma visão positiva do todo, do qual faz parte a indesejada, quando ela fala indesejada, eu lembro do pessoal mais antigo que não dizia câncer, né? Dizia o CA, que era nessa mesma ideia de, eu não vou falar porque é pesado falar sobre isso, porque falar sobre isso atrai, né? Da mesma forma que tem gente que acha que falar sobre a morte atrai. Então ela disse, mas se tivermos alguma visão positiva da indesejada, insondável, mas inevitável transformação na morte, depois de um tempo, o amado acomoda-se de outro jeito em nós, continua parte da nossa realidade, está transfigurado, porém ainda existe. Com o passar do tempo dói menos, disse-me um amigo que há 30 anos perdera uma filha ainda criança. Conheço um pouco a senhora morte. 2 vezes a bela dona me pegou duro, me jogou no chão, foi-se a cada vez um pedaço importante de mim. Mas como em certos animais, as partes pedidas se refizeram diferentes. Quem é da biologia sabe, né? Essa parte aqui. Não me sinto mutilada, embora a cada dia sinta em mim aqueles espaços vazios que não voltarão a ser ocupados. Aprendi que a melhor homenagem que posso fazer a quem se foi é viver como ele gostaria que eu vivesse. Bem, integralmente, saudavelmente, com alegrias possíveis e projetos até impossíveis. Eu lembro que eu comentei na live com Rafa de uma pastora que ela perdeu um filho de 16 anos e ela dizia, quando ele falou aqui dessa parte de eu sinto vazio, que ela falava da morte do filho dela, ela disse, eu sinto muita saudade do meu filho, eu sinto o vazio, mas eu não sinto mais aquela pata de elefante no meu peito, né? Eu achei muito interessante quando ela diz isso, porque o tempo vai amenizando, como ele diz aqui na mensagem, ela diz aqui, com o passar do tempo dói menos, né? Então é aquela ferida que estava aberta, sangrando, ela vai cicatrizando, a gente vai ver ali a cicatriz, mas não dói mais como antes.
né? Não sangra mais como antes. Claro, existem os gatilhos, claro, para chegar à cicatriz eu preciso cuidar, né? Porque quando eu ralo, quando eu caio da bicicleta, da moto e eu me ralo todinho, eu tenho que cuidar para que aquela cicatriz, para que aquela ferida feche, né? Eu tenho que passar algum remédio, eu tenho que ir ao hospital, eu tenho que buscar estratégias de reparar aquele dano ali na minha perna, né? Então, essa essa mensagem ela traz a importância de a gente trabalhar esse luto. E aí, quando a gente fala desse luto, a gente também tem que lembrar do que a gente não pode dizer a um enlutado, né? Porque quantas vezes a gente escuta o quê? Não chore, né? Não chore, seja forte. Você tem que ser forte. Já passou o tempo de chorar, né? Você tem que seguir, né? Já passou o tempo de ficar triste. Fulano também perdeu a mãe, não sofreu tanto desse jeito, né? E a gente começa a fazer comparações com uma falta de caridade enorme, né? E a gente chega para uma mãe jovem que perdeu um bebê e diz assim, mas você é muito jovem, você vai ter outro. Como se fosse assim, né? Um filho, eu pego e tiro ali e o novo vai substituir, né? E aqui tem várias mães e a gente sabe que muitas das mães têm a experiência, por exemplo, de até antes de engravidar já começar a sentir a presença do Espírito, a sonhar com o Espírito, né? A ter os reencontros para que esses espíritos venham. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Uma palavra-chave para essa questão é o acolhimento, né? A gente precisa ter um acolhimento sério, um acolhimento com caridade mesmo. Eu lembro de um senhor que perdeu um filho e o que mais ele ouviu foi: você tem que ser forte, você tem que segurar, sustentar a sua família. E ele ia chorar no estacionamento do trabalho, porque ele não podia chorar em casa, os amigos não acolhiam, ele não podia chorar em canto nenhum. Ele chorava dentro do carro sozinho, passou meses assim, né? Antes de ir para o trabalho, ele saía de casa mais cedo para poder colocar aquilo para fora. Veja que falta de caridade. Isso começa a trazer doenças psicossomáticas e aí vai atrapalhando tudo dentro da pessoa, né? Porque eu não posso ficar dessa forma, eu não posso deixar minha esposa dessa forma, a irmã que ficou, né? Só que na verdade a gente precisa viver o luto em família ali, para um se ajudar, porque no dia que está difícil para um, o outro sustenta, no dia que está difícil para o outro, está difícil para todo mundo, a gente vai na casa espírita, a gente vai para uma terapia em família, a gente, enfim, vai buscando estratégias de se proteger desses desafios. E aí, falando dessa importância de chorar, de colocar para fora, tem um texto de Chico Xavier, lá no livro Na Era do Espírito, que diz: lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição da criatura invisível, mas não de todo ausente. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio da tua conformidade e do teu amor. Chora quando não possas evitar o pranto que se derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas de bênção de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus. Então, quando a gente volta lá para por que os espíritas não temem a morte, quando a gente tem essa perspectiva de futuro, e quando a gente se permite ser humano chorando, mas com a indicação da espiritualidade que a gente chora, mas a gente se esforça para trabalhar, a gente se esforça para continuar de alguma forma, a gente tem essa bênção aqui que diz que sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus. Porque o amor, de fato, que nos une aos nossos entes queridos, é um amor sem a Deus. Ele continua além. Como eu disse, não começou no berço, não terminou no túmulo. Eles continuam no nosso coração, na nossa vida. E aí, naturalmente, a gente chega aqui à comemoração
dos mortos. Isso é a forma que traz o livro dos Espíritos, o dia de finados, 320. Deixa eu só... 4h15, é até que horas mesmo? 4h30, né? Oi? É. Foi 4h30, foi? Que eu disse? Certo. Então, ó, aqui tem umas perguntas que são interessantes sobre o dia de finados, que tem muita gente tem dúvida também. Os espíritos se sensibilizam com a lembrança daqueles que a amavam na terra? Muito mais do que vocês podem acreditar. Essa lembrança aumenta a felicidade deles, se estiverem felizes. Se estiverem desgraçados, ela será um reconforto. Então veja como é importante a nossa energia ao lembrar dos nossos entes queridos. Claro, a gente precisa respeitar o momento que a gente está. Se está triste, a gente está triste. E ok. E eles que têm muito mais consciência espiritual vão entender que nós estamos tristes porque a gente está com a saudade, porque aquilo está difícil de a gente continuar, certo? Mas, no dia que a gente tiver forte, esforçado para lembrar com alegria, para lembrar das histórias, para lembrar o quanto foi bom eles estarem aqui, eles vão estar extremamente felizes. E se não estiverem felizes, porque possa ser que eles estejam com saudade lá também, eles vão se fortalecer. Eles vão se fortalecer. Então é uma conexão de energia que a gente aproveita, não só esse dia. E aí eu queria fazer uma observação em relação ao dia de finados mesmo. Porque assim, a gente tem, inclusive eu tô quente aqui do cemitério que eu passei de manhã e eu botei no grupo para todos os trabalhadores colocarem protetor, tal, mas eu não fiz, né? E aí chega a estar quente aqui meu rosto, porque a gente passou a manhã no cemitério e aí a gente não vê muitos espíritas no cemitério, né? E tudo bem. Mas um dos grandes objetivos também da Casa Espírita, a gente precisa sair dos muros da Casa Espírita, porque ser espírita dentro da Casa Espírita é muito fácil. A gente precisa ser espírita também fora da Casa Espírita, e por isso a gente tem, enquanto AME, vários projetos que vão fora da Casa Espírita, e um desses é a campanha da imortalidade, porque lá tem vários católicos, vários evangélicos, inclusive tem a missa, tem o culto, tudo, e vários vão falar com a gente, vão querer uma mensagem, vão conversar com a gente, vão saber sobre o Consolando Corações, tudo. Então a gente não pode fazer espiritismo só para os espíritas. A gente não vai com nenhuma intenção de converter ninguém, de trazer o povo para a casa espírita, mas de acolher. Então, tem espíritas que vão? Óbvio que tem. E às vezes é porque vocês, mesmo sendo espíritas, sentem essa necessidade. Às vezes, em respeito, você não sente essa necessidade, porque a gente sabe que de onde a gente estiver e fizer a nossa prece, vai haver conexão. Mas, às vezes, em respeito, por exemplo, a minha avó era muito católica, vivia indo para cemitério, cuidava do túmulo e não sei o que, ela gostava de ir e tal. Eu vou porque é um encontro, né? Eu vou porque ali a gente vai ter um momento de oração e eles vão também, a gente vai ver aqui. 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir ao encontro daqueles que virão rezar sobre os seus túmulos? E a resposta: os espíritos atendem ao apelo do pensamento naquele dia, assim como nos outros. Sim, se você for para lá com esse intuito, você vai sentir. Mas amanhã, dia 3, se você for também, tem conexão do mesmo jeito. Não é dia de finados, não é especial nesse sentido. Todos os dias a gente precisa ter essa conexão. E eles sentem falta, do jeito que a gente sente falta também. Esse dia para eles é um de uma reunião junto à sua sepultura. Os espíritos comparecem às sepulturas em maior número nesse dia, porque há mais pessoas lhe chamando. Porém, cada um deles vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Então, a gente vê muita gente, mas de fato é uma conexão que é íntima, que é uma relação amorosa entre as pessoas, entre os espíritos ali, né? Então, independente de quem vai, de outros espíritos, se a gente vai nessa intenção de se conectar com o nosso ente querido ali, ele ali estará. Sob qual forma eles ali comparecem, como nós os veríamos se ele pudesse se tornar visíveis. Isso aqui é interessante porque eu vou ver, se eu tivesse a mediunidade de ver, ou se
eu até acho que não tenho, mas de repente, no dia lá eu vou ver. Como é que eu vou ver? Aí ele orienta aqui, ó, aquela forma sob a qual eram conhecidos quando estavam vivos. Então, muito provavelmente, para existir esse reconhecimento, a espiritualidade se apresenta exatamente da forma muito próxima de quando ele aqui estava pela última vez. A visita ao túmulo produz maior satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa? Essa é a grande questão, né? Que o pessoal fica perguntando a gente. Será que eu tenho que ir mesmo para o cemitério ou eu posso ficar em casa? E aí tem gente que, porque se diz espírita, acha que não vou mais, não é necessário. A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se está pensando no espírito ausente. É uma representação. Já lhe dissemos que é a prece que santifica o ato da recordação. Pouco importa o lugar, se a prece for dita com o coração. Então, de fato, se a gente for com o intuito de encontrá-los, de senti-los, isso vai acontecer. Se a gente ficar em casa com o intuito de encontrá-los e de nos conectarmos com eles, por meio da nossa oração, também vai acontecer. De onde pode vir a certas pessoas o desejo de serem enterradas num determinado lugar mais do que o outro? Isso aqui eu achei interessante trazer, porque tem muita gente que fala sobre essa questão. Eu quero ser enterrado em tal canto. Eu quero ser enterrado com um caixão branco. Eu quero ser enterrado com a mão desse jeito. Não pode ser desse jeito. Tem várias pessoas que têm uns toques aí, né? Eles voltariam ali com mais vontade após a morte. Quer dizer assim, eu quero ser enterrado em tal cemitério. Se me enterrarem no outro, eu não venho não, no dia de finados, viu? Né? É assim. E essa importância dada a uma coisa material seria um sinal de inferioridade do espírito? A afeição particular do espírito por determinados lugares é inferioridade moral. Que importa um canto de terra mais que o outro para um espírito elevado? Ele não sabe que sua alma se reunirá àqueles que ama, mesmo que seus ossos estejam separados. Ou seja, na verdade, a gente que diz essas coisas é porque a gente ainda está num patamar que, assim, nossa consciência não está plena, ao ponto de reconhecer que pouco importa se você vai ser enterrado no Parque da Paz, no Monte Santo, num terreno da casa da família, pouco importa, né? O nosso espírito é muito maior do que isso. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como uma coisa fútil? Não. Isso é um costume piedoso e um testemunho de simpatia por aqueles a quem se tem amado. Se essa reunião pouco importa para os espíritos, ela é útil para os homens, suas recordações ficam mais concentradas. Então, possa ser que o espírito ele seja muito desprendido, muito tranquilo em relação a isso. Mas se para a família é importante aquela reunião em torno do corpo e tudo, dos despojos, ele vai respeitar as limitações de cada um. Né? Principalmente porque se ele está desencarnado, ele está com a consciência muito mais ampla, muito mais aberta do que nós outros. 327. O espírito assiste ao seu enterro, muita gente pergunta isso também, né? Muito frequentemente, mas algumas vezes ele não se dá conta do que se passa se ainda estiver em estado de perturbação. Então, se o espírito estiver tranquilo, muitas vezes eles participam do enterro. E por isso que é importante, aí volta quando eu falei da importância dos velórios, de a gente ir, de a gente orar, de a gente se conectar, de a gente viver aquele momento com responsabilidade e com caridade. Eu queria pedir a Ana Cecília para distribuir esses papeizinhos aqui. Tem pouca gente, no instante a gente faz isso, eu queria que vocês vão receber um papelzinho aí e veja, esse papelzinho foi aquarela também desenhada por Bruno, que nos deu esse presente de fazer toda a identidade, digamos assim, da nossa fala de hoje, visual. E vocês vão receber esse papel, eu vou dizer para quê. Olha só, eu acredito muito que se vocês vieram aqui hoje
é porque vocês têm saudade de alguém. Então, a primeira pessoa que vier à mente, que você está com saudade, que você queria que estivesse aqui à sua frente, para dar um abraço, eu queria que você escrevesse aí uma mensagem curta para ela. O que é que você quer dizer para ela? Para essa pessoa que você está com saudade e que vem à memória agora. Observação. Eu vou recolher essa mensagem, obviamente que a gente não vai divulgar, não precisa identificar nome, só escreva o que você está sentindo. Porque a gente vai ter um momento bem especial depois com essa escrita de vocês. Quem for terminando pode devolver a Paula, Ana Cecília.
Acho que foi todo mundo, né? Só morre quem é esquecido. Essa mensagem, ela faz referência a um filme, a uma animação que vocês devem conhecer. Se não conhecem, conheçam. A Vida é uma Festa. E tem uma música muito bonitinha lá, Lembre de Mim, que obviamente que eu não vou cantar, né? Nem combinei para a Leondas cantar, para não fazer vocês não fazerem a comparação aqui, né, da minha voz com a dele. Mas olha só a letra dessa música, Lembre de Mim, diz assim: lembre de mim, hoje eu tenho que partir. Lembre de mim, se esforce para sorrir. Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa história, o amor só vai crescer. Lembre de mim, mesmo se o tempo passar, lembre de mim. Se o violão você escutar, ele com seu canto, com seu triste canto, te acompanhará. E até que eu possa te abraçar, lembre de mim. Então, os nossos entes queridos, eles sentem falta. Muita gente está aqui e esqueceu de fazer a oração, de se conectar de alguma forma. E, na verdade, os nossos entes queridos, eles continuam, esse corpo, essa matéria, ela não existe mais, mas eles continuam na nossa memória, no nosso coração. Na nossa história, a gente conta como era o São João com aquela pessoa, o Natal com aquela pessoa que tanto gostava, o Ano Novo, os aniversários. Tem gente que faz aniversário, que adora o aniversário, né? E a gente lembra desses momentos. A gente lembra do cafezinho que aquela pessoa preparava, da lasanha, da sopa de feijão, do munguzá. A gente lembra da música que ela ouvia. A gente lembra da forma como ela dançava, da forma como ela sorria, da forma como ela abraçava a gente. Cada pessoa abraça a gente de uma forma diferente. E essa mensagem é: só morre quem é esquecido. A gente não pode esquecer quem é importante na nossa vida. E isso vai fazer com que a gente se fortaleça aqui e fortaleça a caminhada deles do outro lado também. A gente vai encerrando esse primeiro bloco aqui. Eu vou dar uma lida nessas mensagens. Quando a gente voltar, a gente continua, que eu tenho certeza que isso aqui vai ser bem especial para todos vocês, tá? Bom cafezinho, bom intervalo, bom lanche. Lá na livraria, quem quiser também tem o nosso livro, para já irem se familiarizando, vendo o índice e tudo. E as pessoas que forem comprar o livro também, a gente tem poucas pessoas aqui, né? Os que comprarem um livro, gente, o livro primeiro, que o livro espírita, ele é muito importante porque ele é continuidade das obras da Casa Espírita, né? Então, todo livro espírita ele tem um propósito, além do propósito da mensagem, né? E a gente tem espalhado essa mensagem de acolhimento aos quatro cantos. E também a gente coloca sempre, no momento da nossa fala de palestras, a gente coloca um preço menor do que os que estão nas livrarias, na internet, para que vocês possam comprar, para que vocês possam ter. Se ainda não está com coragem de ler, compre, porque vai chegar o momento de ler também. Compre para dar de presente, para acolher pessoas por meio do livro. E também a renda desse livro, além de trabalho social, ele também vai ser para a nossa próxima obra, que já está sendo escrita também. Estamos escrevendo o segundo livro sobre luto, com mensagens para as pessoas enlutadas. E os que comprarem vão ganhar os 20 primeiros lá, que comprarem, vão ganhar esse livro de mensagens, Centelha do Cristo, de Rafael Lavarini, que está esgotado, não tem canto nenhum, não tem na livraria da AME, não tem na internet. Então aproveitem que vai ser 2 em 1 aí, certo? A gente se vê, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma água para
ajeitar essas emoções aí. Quando vocês foram para o café, agora está todo mundo cheio de energia, né? Tomou uma aguinha para administrar as lágrimas. Quando vocês foram, eu fiquei lendo aqui e me emocionando com o que vocês escreveram. Obviamente eu não sei quem escreveu, mas eu separei algumas aqui. E o intuito de eu ler essas especificamente aqui é para mostrar que quando a gente escreve isso, a gente escreve com muito amor, a gente escreve com muita saudade, e que às vezes a gente acha que só a gente está sentindo aquilo. E eu queria ver com vocês aqui algumas das mensagens para vocês perceberem que o outro escreveu é muitas vezes também o que eu estou sentindo. Tem um aqui que disse assim: minha mãe, te amo eternamente e te agradeço por tudo que fez por mim. Obrigada. Painho, eu te amo tanto, como eu queria hoje lhe dar meu abraço. Receba meu amor e meu beijo. Te amo além de tudo. Cuida de manhinha e do Tom aí. Leva para eles o meu beijo e o meu amor. Quantos de nós não queremos, aliás, exatamente isso, né? Que manda aquele beijo, manda aquela mensagem, aquele sentimento. Saudade das suas risadas, de comermos pizza, de bolinhas, de brincar, de qualquer coisa. O seu abraço era o mais fofinho. Eu nunca vou te esquecer. Aí a gente vê que a gente lembra do simples, né? É do abraço, é de comer pizza. Às vezes é aquele domingo especial que a gente pede uma pizza que a gente acha que é uma besteira, que é aquela confusão em casa que ninguém sabe, ninguém quer olhar. Eu particularmente sou aquele que eu não quero olhar eu tenho uma agonia com olhar cardápio. Eu digo, peraí, qualquer coisa, né? E depois a gente vê que é isso que a gente lembra, né? Vão lembrar assim, Denis era aquele que não tinha paciência de olhar o cardápio, né? E isso faz com que a gente se conecte de novo com as pessoas. É difícil, viu? Tá aqui e se segurar para... Mas quando vier o choro, a gente deixa. Oi, Pai, sei que você está bem, por saber que a espiritualidade amiga está junta do Senhor. Sinto muito a sua falta e todos os dias lembro do Senhor, seja através da música, das fotos ou até do seu perfume. Quero que saiba que onde estiver, eu sempre lembrarei de você. Te amo, Pai, gratidão por ter sido quem foi. Olha só, lembro até do perfume. Esses dias eu estava na casa de uns amigos e eu escutei exatamente isso. A pessoa dizia assim: eu senti o cheiro do meu lado, né? Eu senti a presença do meu lado. E é isso que nos mostra que a morte não mata ninguém. Que as pessoas continuam, elas simplesmente estão de outra forma na nossa vida. A gente não tem mais esse abraço físico, mas elas continuam. Olha essa, queria ter feito mais coisas por você, te amo, né? Quantos de nós não queríamos ter feito mais? E por isso essa reflexão inicial, né? Porque quantas mensagens a gente deixou sem responder? Quantas vezes a gente saiu ligeiro da mesa e hoje a gente olha para trás e disse, eu ficaria mais uns 10 minutinhos ali, né? Claro, tem lá no livro também um capítulo que é a difícil tarefa de livrar-se da culpa.
Porque a culpa, ela muitas vezes deixa a vivência do luto muito mais difícil, né? E a culpa, desde as menores, de, eu podia ter feito mais, ou aquela culpa mais pontual, assim, por exemplo, eu fui fazer uma palestra num canto, e uma senhora médica, que o marido morreu com Covid, ela chegou, eu acho que está falhando, não está? Não? Com Covid, e ela disse assim, eu sou médica e eu não pude fazer nada. Olha só, né? Como é difícil você trabalhar isso. Eu lembro no início do Consolando Corações, que chegou uma senhorinha, e ela com um sentimento de culpa muito forte, porque ela disse, meu filho estava passando mal, mas ele disse que não queria de jeito nenhum ir para o médico, nem que chamasse SAMU, nem nada. E quem é que vê uma pessoa passando mal e não liga para o SAMU, né? Imagina uma mãe. E aí ele foi e faleceu. E na cabeça dela, ele faleceu porque ela chamou o SAMU e levou ele para o hospital, porque ele não queria ir para o hospital. Então, veja que às vezes a gente pega alguns pontos assim, como se a gente tivesse controle, né, das coisas, e a gente não tem controle. Eu acho que uma das grandes lições da pandemia foi essa, de mostrar que a gente não tem controle sobre quase nada na nossa vida, né? A gente viu famílias que perderam várias pessoas, a convivência de várias pessoas, famílias que não perderam nenhuma pessoa próxima, mas foram 700 mil mortos só por Covid, né? E tem uma pesquisa que diz que para cada pessoa que morre ficam cerca de 10 pessoas enlutadas. Então veja o luto como está forte hoje no mundo todo. E aí a gente viu na pandemia que tinha pessoas que tinham dinheiro para comprar o hospital todinho, e tinha pessoas que não tinham dinheiro para comprar um soro fisiológico, e igualmente morreu, né? Então a gente não tem controle sobre essas coisas. Oi, vovô, a saudade aqui é grande. Gostaria que o senhor estivesse aqui para presenciar a minha realização em estar estudando o mesmo curso que o senhor se formou. Que bonito. Me desculpe se fui ignorante algumas vezes. Você sempre estará no meu coração. Como a gente aprende com os idosos, né? Como a gente aprende com os mais experientes. E como a gente passa a refletir depois de determinadas situações que a gente passa. Porque a gente fica impaciente, porque aquela pessoa está repetindo a mesma pergunta, repetindo a mesma história. E depois de um tempo, aquela pessoa vai silenciando, e tudo que você mais queria era aquela pessoa repetindo aquela história, não sei quantas vezes, né? Até o momento que o silêncio, ele é sepulcral. Hoje eu queria dar um abraço no meu amor. Eu sei que ele está aqui do meu lado, me abençoando. Te amo e te amarei sempre até a eternidade. Eu queria pedir a Ana Cecília e Paulo que distribuíssem essas mensagens aqui de volta. Quem pegar a sua, aí devolva. É para pegar do outro mesmo, certo? Enquanto isso, vocês vão recebendo a mensagem, vão lendo e vão se conectando com essa música que lembra a minha infância e que é tão significativa. Oi, o microfone tem. Tinha. Pois. Pronto, aí falta o violão só. Naquele canal estava funcionando.
Pessoal, quem souber, vamos cantar essa juntos, tá? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus, Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vocês agora, vamos. Jesus, aleluia, como o ar que que se tão certo como eu te falo e podes me ouvir. A maior prova que Deus está conosco, que Jesus está conosco, é que em muitos momentos desafiadores da nossa vida, a gente nem se dá conta, por causa da dor, por causa do desafio, do quanto a gente tem pessoas que fazem oração por nós. E aí a gente lembra, vou deixar a dica agora para lembrarem, para lerem a parte do Evangelho, os infortúnios ocultos, que o bem que é feito ali e que à noite são revertidos em orações por aquelas pessoas. Então a gente está passando por um momento difícil e a gente não tem noção da quantidade de pessoas que nos colocam nas suas orações, da quantidade de espíritos do outro lado que estão também buscando, enviando essa energia de fortalecimento para a gente. E aí a gente faz tanta oração por nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa casa espírita, por tudo nosso, como se fosse nosso, e na verdade é o universo, que essa mensagem que vocês receberam agora não é a de vocês, mas como eu disse, muitas vezes parece que é, né? É o mesmo sentimento ali. E eu queria que vocês recebessem essa mensagem, lessem, e em algum momento que acharem oportuno, façam uma oração por essa pessoa que foi lembrada aí. Você não vai fazer pelo seu ente querido somente. Você vai fazer por essa pessoa que foi lembrada quando escreveram essa mensagem para ela. Porque é mais gente recebendo amor do outro lado. E aí agora eu queria fazer o seguinte. Uma pessoa, um casal que perdeu um filho, que a gente atendeu, eu conversei e eu escrevi uma mensagem para essa pessoa. E eu vou ler essa mensagem em resposta a cada mensagem dessas que vocês escreveram aí. Eu vou começar com oi papai e mamãe, mas aí vai servir para o ente querido que você estiver com ele no seu coração agora, na sua memória. Olhem a mensagem que foi escrita, sintam essa mensagem como se fosse do seu ente querido. Oi papai, oi mamãe, cheguei. Eu sei, para vocês parece que eu fui embora, mas não. Na verdade, eu voltei para o nosso lugar mais sagrado, mais bonito, mais cheio de amor e de cor. Estou aqui para dizer que eu estou bem, com saudade, claro, mas feliz. Tenho recebido tanto amor daqui e daí, fui acolhido por tanta gente que me ama. É tão bom voltar para casa. Não fiquem tristes.
eu não estou. Em vários momentos, eu sinto o cheiro de vocês. Eu ouço a voz e todas as orações, principalmente. Também sinto quando vocês ficam tristes e choram. É natural. E não achei que seria diferente. Mas eu quero dar um conselho. Tentem não se demorar nesse sentimento. Pensem que já já estaremos juntos novamente. Isso vai trazer serenidade para o dia a dia, que já é tão difícil aí na terra. Todas as vezes que vocês sentirem a minha presença, que eu invadi o pensamento de vocês, que escutarem a minha voz ou uma música que me lembra, que sonharem comigo, saibam que fui eu que combinei com Deus para estar presente nesses momentos. Nossa conexão agora é diferente. Olhem para dentro. Eu estarei no coração de vocês. Com esse momento eu queria deixar aberto para perguntas agora. Para quem quiser trazer algum depoimento, fazer alguma pergunta. Quem conseguir. Quem quiser fazer algum comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Daqui a pouco a gente fecha de verdade. Oi, oi, boa noite. Eu acho que já é noite, né? Pelo tempo, ou então tarde. Bom, eu queria, na verdade, era parabenizar essa ação daqui da casa e dizer, principalmente para o Denis, né? Que estou um pouquinho emocionada pelo momento, mas dizer assim, o quanto é importante esse momento. E assim, há 2 anos atrás, você me carregou no colo sem nunca saber, mas você literalmente me carregou no colo. Num momento que eu estava literalmente desesperada. E assim, foi um consolo, né, ao longo do tempo. Os anos passaram, 2 anos, continuo numa luta, mas bem melhor, mais fortalecida, mas luta contínua. E volto hoje a dizer que muito obrigada por tudo isso que você faz, por a casa seja, abraçar isso também, que se é uma única pessoa que você consegue tocar o coração, pode ter certeza que é muito, 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 muito. Eu digo por mim, também preciso falar com vocês lá do Consolando Corações, a importância que é o projeto, e ainda não fui devido aos meus horários e devido também que eu sempre espero estar um pouco mais fortalecida, tá? Para poder ir e conversar sobre isso. E sempre eu digo, não está na hora, não está na hora. Mas, enfim, esse momento não é pergunta nenhuma, mas é mais um agradecimento mesmo. Muito obrigada por persistir nessa sua caminhada e pode ter certeza que você faz um bem enorme. Há muita gente que é tocada com suas palavras. Tá. Gente, eu agradeço. Eu converso com algumas pessoas mais próximas que
eu tenho a grata alegria de, há alguns anos, ter descobrido o grande propósito da minha vida, que é consolar corações enlutados, que é abraçar as pessoas por meio da mensagem do livro, por meio das minhas palestras, que já fizemos inúmeras, e eu sei que de alguma forma a gente consegue tocar o coração e fortalecer para que as pessoas possam continuar de alguma forma, difícil que seja. Muitas vezes a gente tem esse pensamento de que está difícil, não é a hora, não estou preparado, mas eu sempre costumo dizer que às vezes você fica esperando estar muito preparado, você está ali 50% só, mas você vai ajudar uma pessoa que está 30% ali, né? E a gente vai se fortalecendo juntos. Então, quando você vem para cá, quando você fala que está há 2 anos nesse momento, né, nesse desafio, você já está mostrando à pessoa que está há uma semana, né, há um mês, que vai dar certo, né? Espírita adora dizer tudo passa, né? Tudo passa. Só que a gente tem que saber os momentos de dizer isso, porque às vezes a gente confunde acolhimento com curiosidade, a gente vai fazer acolhimento com muitos clichês, e a gente precisa se capacitar para acolher as pessoas, a gente precisa ter competência para isso, buscar, né, de alguma forma, para que a gente chegue ao coração das pessoas com muita responsabilidade. Porque quando a gente toca em assuntos como esse, a gente toca numa intimidade muito forte das pessoas. A gente toca no coração, que é o lugar mais sagrado que cada um de nós temos. Tem um vídeo, eu utilizo inclusive muito minha rede social. Quando eu estou preparando alguma palestra sobre tema de luto, de morte, eu fico doidinho, porque eu fico querendo trazer um monte de coisa e não dá. E aí eu utilizo minha rede social para levar muita mensagem e recebo muitos retornos lá também. E aí eu postei um vídeo há um tempo de uma mãe que foi ao programa de Serginho Grosman, né, aquele Altas Horas, e ela encontrou a Loki lá. E aí quando Serginho passa para fazer as perguntas, né, e ela disse, eu queria falar, mas não é a pergunta. Na verdade, eu vim para cá e eu não sabia que a Loki estaria aqui. E eu queria dizer que, na verdade, o filho dela faleceu de 19 para 20 anos. E ele era fã de Alok, né? E o sonho dele era ir a uma apresentação, era conhecer Alok, e ele não conseguiu. E ela disse, eu estar aqui hoje, sem saber que Alok estaria aqui, é mais uma certeza de que meu filho está aqui comigo. E aí ela pede um abraço a ele, e ele vai abraçar. Ele diz, eu sinto a presença do seu filho aqui. E ele traz uma mensagem lá para ela, que na verdade, ele fala sobre um poema de Osho, que é o poema sobre o rio, mostrando que todos nós somos rio, que diz o seguinte, disse que mesmo antes de um rio cair no oceano, ele se treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso, através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano muito vasto, que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é o que seu medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado é desaparecimento, por outro é renascimento. Então, os nossos entes queridos que desencarnaram, eles são rios que se tornaram oceanos. Todos nós nos tornaremos oceanos e juntos iremos nos reencontrar. Para a gente ir finalizando, eu queria
que Leondas cantasse a última música e que vocês cantassem de verdade essa, para que a gente se conecte com os nossos entes queridos, para que a gente agradeça, porque a melhor forma de agradecer a Deus a convivência que a gente teve com os nossos entes queridos, como traz Lia Luft, é viver, é agradecer a vida, é viver bem. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Todo mundo pra gente encerrar, vamos lá. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. A gente tem muitos recursos, muitos, e é muito importante isso, mas sem reconhecer Deus ao nosso lado, sem reconhecer a espiritualidade amiga que nos acompanha, que quer o nosso bem, que quer o bem do nosso ente querido, que é responsável pela implantação do bem na terra, que quer ver a gente bem, fortalecido, é impossível. Sem a gente reconhecer a mensagem de Jesus, que nos ensina tanto com a sua relação de morte, que Maria também presenciou, porque a gente pode passar pelo sofrimento que for, mas se a gente parar para olhar a história de Jesus, a história de Maria vendo seu filho crucificado, o nosso sofrimento aqui ainda está bem aquém, né? Para finalizar, gente, tem um poema que eu gosto muito, que diz: todos aqui presentes, neste círculo de vícios e virtudes, hão de deixar este mundo. Apenas alguns estão conscientes, amando os pequenos instantes. Outros, a maioria, já estão mortos. Nunca pensaram na morte. Eis a substância, a trama dos vivos. Não se vive sem saber que se morre. É isso, gente.
Muito obrigado à Sociedade Espírita Joana de Ângeles pela oportunidade de trabalho. Muito obrigado a Leônidas, muito obrigado a Bruno, que fez as nossas artes. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui, que encararam o desafio de, no dia de finados, vir para ouvir falar sobre morte, para ouvir falar sobre luto. Porque, acima de tudo, a gente veio aqui para falar, não foi sobre a morte, foi sobre a vida, que é o que importa. E a vida abundante, que é a vida que Jesus nos ensinou. Muita paz, que Jesus abrace o coração de cada um de vocês, dos entes queridos de vocês e, sobretudo, ilumine o lar de cada um de vocês. Muito obrigado.